A simples noiva que falou 3 línguas surpreende o milionário e muda todo o futuro. Na fazenda Santa Clara, o manto verde se estendia até onde a vista alcançava. Sob a luz intensa do sol, Maria, uma colheitadora silenciosa, se movia com agilidade entre as fileiras de cafeeiros. Cada passo era uma dança entre as sombras das folhas e o chão fértil, mas seu olhar carregava um peso que poucos percebiam. O passado de Maria não era apenas uma história, era um labirinto de traumas, promessas quebradas e um segredo mortal. Uma engenheira agrônoma formada agora se escondia naquele terreno, longe do escândalo que manchara sua vida. Para todos, ela era só uma simples colheitadora, mas ao seu redor, a tensão era palpável. Roberto Mendes, o dono da fazenda, passava os olhos sobre a colheita. Ele nunca imaginara que a mulher quieta, de cabelos desgrenhados e roupa simples, tivesse tanto a oferecer. Uma conversa aqui e ali, e ele começava a notar os detalhes, as mudanças que ela sugeria, a forma como os grãos ficaram mais vibrantes, mais cheios de sabor. O que era apenas café começou a brilhar sob seu toque. Você não é apenas uma colheitadora, Roberto murmurou, admirando a combinação de simplicidade e expertise que Maria exibia. Ela olhou para ele, um nó na garganta, o coração disparado. Mas quando a proposta de uma consultoria internacional surgiu, um convite para viajar ao Japão, os terríveis ecos de seu passado voltaram a assombrá-la. Como poderia deixar a segurança daquela fazenda, mesmo que temporariamente? Êxtase e medo se entrelaçavam. Uma mulher com um passado obscuro não deveria brilhar em terras estrangeiras. E se descobrissem quem ela realmente era? As perguntas a torturavam como um eco distante. Roberto percebeu a mudança em Maria. Algo a prendia, uma sombra no olhar. Se você acha que não pode fazer isso, está errada. Você tem um dom, ele insistiu, com a voz firme. O apoio dele era revigorante, mas Maria sentia que cada palavra era como um eco em uma caverna. Uma confissão que reverberava em suas inseguranças. A pressão aumentava, a tensão crescia. Paralelamente em sua mente surgia a ideia de fundar o Instituto Fênix, um abrigo para aqueles que, como ela, fugiram de suas histórias. Mas agora, seria isso para ajudar outros ou para escapar de si mesma? Dentro dela, um conflito feroz se desenrolava. Se ela se apresentasse ao mundo, seria ainda ela? A liberdade exigia coragem. Poderia enfrentar seu passado enquanto construía um futuro ao lado de Roberto? Entre as fileiras de café, o cheiro forte das frutas maduras competia com o perfume de suas memórias. Cada grão ignorado, cada ausência de voz sua, vinha à tona novamente. A questão que pairava no ar. Conseguiria Maria deixar tudo isso para trás? Ou o passado já havia traçado seu destino? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Maria hesitou, o coração batendo como um tambor. Aquelas palavras de Roberto ecoavam na sua mente.
Você tem um dom. Mas a coragem que ele via nela ainda estava escondida atrás de cadeados emocionais. O aroma do café fresco envolvia seus sentidos, mas a segurança daquela fazenda começava a parecer claustrofóbica. Estrondos de risadas vinham de uma festa próxima, um evento que Roberto organizara. Ele queria que ela fosse, mas um peso inexplicável a mantinha afastada. De repente, um grito urgente rompeu o ar. Maria virou-se na direção da voz, um aperto no peito. A fazenda! O fogo! Uma nuvem de fumaça subia ao céu e a surpresa era palpável. Aprendizados, segredos, tudo ameaçado pelas chamas. As pessoas começaram a correr em direção ao incêndio. Maria sentiu que suas pernas se moviam, mas o medo a paralisava. Roberto apareceu, sua expressão misturando preocupação e determinação. Vamos! Precisamos ajudar! Ele estendeu a mão e Maria hesitou por um momento. Quando suas mãos se encontraram, algo súbito, uma centelha, ardeu. Mas a urgência do incêndio superou a hesitação. Juntos, eles correram em direção aos gritos. À medida que se aproximavam, uma cena de caos se desenhava. O fogo devorava os cafezais. As labaredas dançavam como serpentes famintas. A equipe da fazenda tentava controlar as chamas, mas o calor era insuportável. Maria se sentiu como se estivesse voltando a um pesadelo que nunca acabava. Com um movimento instintivo, ela começou a gritar ordens. Suas palavras rápidas e firmes, como se fosse uma líder emergente. Se tivesse lido o livro sobre combate a incêndios, o conhecimento voltava à tona. Aquela intensidade começou a atrair olhares, e então algo inesperado aconteceu. Roberto, em meio ao frenesi, virou-se para ela com uma expressão de surpresa. Maria, você sabe como controlar isso? Ela o encarou, mesmo sem ter certeza daquilo. O fogo refletiu seu próprio pânico. Mas no fundo havia uma força não reconhecida. E como um divisor de águas, uma explosão. Um tanque de combustível próximo se rompeu em uma bola de chamas e fragmentos. O som foi ensurdecedor e a nuvem de fumaça escureceu o céu. As pessoas gritaram e Maria sentiu como se o chão dissesse adeus sob seus pés. Mas algo mais profundo surgiu dela. Uma visão fugaz, sua infância, o incêndio de sua antiga casa, o mesmo pavor, a mesma impotência. Entre os gritos e o caos, Maria colidiu com a verdade. Não, não novamente! E em um impulso, ela começou a correr na direção oposta, os braços estendidos à frente, como se quisesse se afastar do próprio passado. Mas nesse momento, ela ouviu uma voz conhecida a chamar. Maria, volte! Era a irmã que ela não via há anos. O rosto pálido, as roupas carbonizadas. O passado moldava-se em um presente devastador. Você não pode fugir de mim! Gritou a irmã. O ar ficou pesado e Maria parou, sua respiração falhando. Olhou para Roberto, que a puxava de volta, e então para a irmã, a ponte para um passado que ela tentava esquecer. O choque no olhar de Roberto era indiscutível. Ele conhecia a história fragmentada, mas agora estava diante do que ela realmente era. Espera! O que está acontecendo? A pressão aumentou e os olhares se voltaram. O sussurro se espalhou. Maria tremia, lutando entre a vontade de se esconder e a necessidade de enfrentar o que sempre evitara. O incêndio continuava a arder, mas não era apenas ele que estava se alastrando. E se sua irmã
revelasse tudo. As memórias, os medos, tudo retornou de forma destrutiva. Marcas de horrível desejo e raiva se mesclavam. A escolha estava diante dela. Poderia abrir as portas de seu passado ou se trancafiar novamente na escuridão. No calor crescente, Maria sentiu que o futuro se tornava tão incerto quanto as chamas dançantes. E nesse momento revelador, apenas uma questão permaneceu. Conseguiria mais uma vez se levantar ou as chamas a consumiriam como antes? Maria hesitou. A respiração pesada e entrecortada. As chamas dançavam diante dela, um reflexo do caos em sua alma. Mas o olhar da irmã, repleto de dor e desespero, a paralisava. A adrenalina pulsava em suas veias. Volte! Era tudo o que ela conseguia ouvir. O grito da mulher que uma vez fora sua. Parceira de jogo! De risos! E agora, aquele rosto queimado e magro reavivava memórias que ela tinha enterrado. Roberto puxou Maria para mais perto, seus olhos cheios de preocupação. Maria, o que está acontecendo? Mas ela mal conseguia ouvir. O fogo não era a única coisa a consumir o ar. Os segredos que estavam prestes a vir à tona eram ainda mais perigosos. A multidão em volta começou a murmurar, olhos fixos nas duas mulheres. O que elas sabiam? O que estava acontecendo ali? Você não pode ficar! Você precisa enfrentar isso! A irmã gritou, a voz dela quase se perdendo no barulho das chamas. Maria fechou os olhos por um instante. A imagem do passado roubando sua coragem. O incêndio na casa de infância. O barulho do vidro quebrando. Os gritos sua família. As memórias gritantes e frenéticas voltavam com mais força. Sua mente se contorcia entre fugir ou lutar. E então, algo estrondoso explodiu em seu interior. O que você sabe sobre o que aconteceu? Ela gritou, agora se virando para a irmã. Você não deveria estar aqui. O que você quer de mim? Os rostos ao redor a observavam e a tensão aumentava. Maria, eu só quero ajudar. Você precisa entender que sua vida não acabou. A irmã estendeu as mãos em um gesto vulnerável. Não era aquela a mulher que Maria se lembrava, aquela que sempre a apoiou. E enquanto as chamas avançavam, algo mudou nos olhos da irmã. Um brilho, uma faísca de revelação. Você não entende! Não era só fogo! A culpa é minha também! A frase ficou no ar, pesada e sufocante. Uma onda de choque percorreu o grupo. As pessoas balançaram a cabeça, murmurando, os olhares se trocando, com espanto. O que Maria e sua irmã estavam ocultando? Culpa? O que você quer dizer? Maria estava paralisada. Um mundo de sentimentos explodiu dentro dela, mas a confusão não conseguia se dissipar. O olhar de Roberto era um misto de preocupação e confusão crescente. Ele precisava saber, mas estava tão imerso no pânico que mal conseguia raciocinar. Foi tudo um acidente. E não só a minha vida foi destruída, a sua também. As palavras da irmã cortaram como uma lâmina. Uma camada de proteção parecia desmoronar. Maria sentiu os joelhos fraquejarem. Chega! Não é hora para isso! Gritou uma pessoa da multidão, o medo transformando-se em indignação. E com uma risada nervosa, Maria percebeu que aquela explosão podia expor tudo o que segurava com unhas e dentes. Seu erro, o meu, tudo isso. O fogo se aproximava, mas as feridas estavam abertas e sangrando.
Já se foram anos e você não se esqueceu. Eu não sou a mesma de antes. Maria quase gritou, a voz trêmula. Mas então a irmã balançou a cabeça, seus olhos cheios de algo mais, uma determinação estranha. O que mais você está escondendo, Maria? Está na hora de parar de correr. O ar parou e uma fumaça densa começou a envolver a cena. As chamas eram agora uma sinfonia de ruínas. As pessoas olhavam, um espectador mudo do drama que se desenrolava. A coragem gritando dentro de Maria foi sufocada pelo peso de suas verdades. Mas antes que ela pudesse responder, uma sirene cortou o ar. Uma ambulância, um sinal de uns salvadores que chegaram tarde demais. O tempo estava se esgotando. A verdade estava à beira de ser revelada. E as chamas estavam cada vez mais próximo. Você não vai me abandonar outra vez, a irmã gritou. E naquele momento, Maria entendeu. O passado nunca a deixaria em paz. Mas... assim... Vamos. E tudo começou. Está bem decidido. Como foi o drama? Boa noite. Bora! Mais que isso, os holofotes descansam em sua escolha. Com cada segundo que passava, a decisão empurrava Maria nesse abismo de revelações. O futuro se tornava um labirinto escuro. As chamas em torno, e a pergunta final ecoava. Conseguiria enfrentar todo o terror que vinha pela frente? Ou deixaria tudo que amava queimar junto com a fazenda? Maria sentiu seu coração acelerar como um tambor ensurdecedor. O passado e o presente colidiam de forma tão explosiva quanto o incêndio à sua volta. A fumaça envolvia seus sentidos, tornando tudo mais opressivo. Ela encarava a irmã. A dor nos olhos dela era um espelho para suas próprias feridas. O que mais ela não sabia? A palavra culpa ecoava na mente de Maria, cada vez mais intensa. Você não pode ficar! Você precisa enfrentar isso! A irmã gritava. Mas o que Maria ela realmente poderia enfrentar? As chamas rugiam e a verdade parecia mais letal que o fogo. Mas naquele instante, a irmã balançou a cabeça, como se uma nova ideia tivesse surgido. Maria tem algo que você precisa saber. Antes que pudesse perguntar, uma nova explosão fez o chão tremer. O som ensurdecedor de um estrondo irrompeu, e as chamas foram substituídas por um brilho ofuscante. Algo havia explodido. Olhos se viraram em direção ao farfalhar das labaredas. E então, do nada, um carro surgiu, atravessando a poeira e a fumaça. Um veículo desconhecido, estampado com o logo de uma empresa de segurança urbana. Não pode ser, Maria sussurrou, sentindo o sangue subir à cabeça. O carro parou abruptamente, e homens em trajes pretos saltaram, prontos para agir. Roberto, com o rosto pálido, virou-se para ela. Mas a única coisa que Maria conseguia focar era a porta abrindo. Um homem alto, envolto em uma aura de mistério, desceu do carro em câmera lenta. Ele carregava um olhar intenso, um feixe de sombras e luz penetrante. Quando suas palavras chegaram, e uma impressão instantânea de familiaridade estampou-se no coração de Maria. Maria! Ele chamou com uma voz forte, mas angustiada. Todo mundo, mesmo com o barulho, parou para ouvir. Todos se viraram e a multidão começou a murmurar, chocado. Sou eu, Lucas,
Sua verdadeira família não está onde você pensa. O mundo de Maria parecia desmoronar. Lucas, seu irmão perdido, aquele que supostamente tinha morrido anos atrás no incêndio que assombrou. Ela não queria crer. Era uma ilusão, um truque cruel da sua mente. Você está vivo. A voz dela mal saiu, a incredulidade a engasgando. O passado vinha à tona como uma onda avassaladora. Sim, e não é. Só isso. O que você sabe, Maria, vai além da sua dor. O acidente foi planejado. E a verdade é que nossa mãe não morreu como você pensa. As palavras dele caíam como um peso insuportável sobre os ombros dela. Ela está viva, escondida, e isso tudo é uma armadilha. O fogo foi para nos separar. Maria sentiu um profundo nó no estômago, uma confusão crescente, memórias dolorosas, todas entrelaçadas com um presente marciano. O olhar de sua irmã refletia o mesmo choque, mas agora havia algo mais, algo que nunca consideraram, um propósito comum. Como você sabe disso? Ela mal conseguiu formular a resposta, a mente girando como um furacão. Eu segui os rastros, mas agora precisamos sair daqui. Lucas se adiantou, o pânico começando a reverberar na multidão. Mas o que Maria sentia era um furor conflituoso. A liberdade sendo assinada à sua frente, uma chance de reescrever sua história. Mas em troca, ela teria que enfrentar uma verdade devastadora. E quando as sirenes se aproximaram, o tempo parecia escorregar entre os dedos dela. Os rostos ao redor estavam perplexos e o fogo continuava a devorar o que restava. Você não pode nos deixar novamente! A irmã rapidamente segurou a mão de Maria. O olhar refletisse na urgência. A segurança dela dependia da decisão que estava prestes a tomar. E se tudo o que soubemos for mentira? Maria, você precisa decidir agora. Lucas insistiu, a adrenalina intoxicando o ar. O futuro à espera, as chamas dançavam, espelho das emoções à flor da pele. Ela queria acreditar, queria lutar, mas a pergunta vazava na mente dela. Enfrentar a verdade ou deixar que o fogo consumisse tudo. Algo tinha que mudar. E a escolha ardia como o próprio incêndio, mesmo enquanto uma nova reviravolta envolvia a história em sombras profundas. O que mais estava escondido? E quem eram realmente aqueles que se diziam família? Maria sentiu seu coração pulsar à medida que Lucas falava. Seu irmão vivo. As palavras dele a atingiram como um soco no estômago. Como podia existir essa verdade diante dela? Uma verdade que desafiava tudo. O incêndio em sua casa, a dor, a perda. Como assim nossa mãe está viva? O que você quer dizer com armadilha? A pergunta saiu num fio repleto de incredulidade. Maria, por favor, agora não é hora para duvidar. O incêndio, o que aconteceu? Foi tudo parte de um plano. Lucas gritou. A urgência na voz dele deixava tudo mais intenso. As chamas atrás dele eram um lembrete ardente do caos. E todos os olhos estavam agora voltados para o trio no centro do campo de batalha que se formava com o fogo. Você está me dizendo que alguém fez isso? Maria gaguejou, a mente se embaralhando com cada palavra. Como ela poderia aceitar que o passado que tanto tentava enterrar era um elaborado jogo de marionetes? Sim, alguém estava por trás disso tudo. A nossa mãe. Há muito ela vem mantendo um segredo.
Um segredo que poderá voltar a nos juntar ou nos destruir. As palavras de Lucas eram hipóteses se desdobrando. As chamas pareciam dançar em resposta, como se todas as mentiras estivessem queimando à sua volta. Não, não pode ser. Desde que eu me lembre, só houve dor, uma dor interminável. Maria estava tomada por uma série de emoções conflitantes. O calor do fogo não se comparava ao calor que crescia em seu peito. Aquela revelação parecia desmanchar todos os muros que ela construiu. E enquanto novas bombas de informações explodiam na mente dela, ruído súbito partiu o ar. A multidão começou a agitar-se. Olha! O fogo se espalha rápido demais. Era um grito de alerta, o eco de pânico. Maria virou-se para a chama crescendo mais e mais ávida. A fazenda estava em risco e ela estava no centro de tudo, entre os dois mundos. Precisamos sair daqui! Agora! Roberto, que estava ali observando a cena com a expressão ansiosa, interveio puxando Maria pela mão. O calor se intensificava e o lugar começava a ficar intransitável. Não adianta fugir, você precisa entender a verdade. Lucas insistiu, os olhos ardendo com um fervor que Maria nunca havia notado. Mas antes que pudesse decidir, tudo aconteceu em um instante. Uma tremenda explosão na lateral da fazenda fez o chão tremer. Corações pararam por uma fração de segundo, enquanto todos olhavam em choque. O barracão dos equipamentos agrícolas havia sido atingido. Fumaça e chama se espalhando como uma nuvem negra e espessa. Maria não sabia o que fazer. O medo a paralisava, flertando com a possibilidade de uma tragédia ainda maior. Aquelas pessoas! Temos que ajudar! Gritou ela. O instinto a puxando em direção à multidão. E então, com mais chamas surgindo nas laterais, Lucas disparou em sua direção. Maria, não! Ele segurou seu braço, um misto de preocupação e proteção. Você não pode se expor assim! Mas o que ninguém percebeu foi que dentro da fumaça, uma figura estava se movendo. Uma mulher se destacava, com roupas rasgadas e cobertas de cinzas. E quando ela se aproximou, o olhar de Maria ficou preso. Um reconhecimento atravessou seu coração. Maria, eu estou aqui, a mulher sussurrou, com uma voz que parecia sair de um pesadelo. Era a mãe delas. Como isso era possível? Como ela estava viva? A imagem de sua infância evaporou, dando lugar a uma nova. Confusão! A multidão ficou paralisada. O caos que um dia uniu duas irmãs, agora tinha a mãe em meio ao tumulto. E a cena era de um filme de terror. O que você está fazendo aqui? Você deveria ter morrido! Gritou Maria, a dor e a reprovação explodindo. Eu precisava ajustá-las antes que fosse tarde demais. A mulher disse, enquanto os olhos aflitos de Maria e Lucas se fixavam nela. Mas agora, corram! O incêndio, ele não é o que parece. As chamas atrás dela pareciam responder, dançando como serpentes ao vento. O horror estava se desfazendo diante de um novo pavor. As chamas não vinham só da fazenda, mas do que estava escondido. Um mistério profundo restava. Antes que fosse tarde demais? Maria! Murmurou, sentindo que as respostas se distanciavam cada vez mais. Este é um tumulto de revelações, uma tempestade de verdades que iam além do que ela poderia compreender. O que mais você está escondendo de nós? A tensão no ar crescia, e com cada instante que passava, as chamas de dentro dela devoravam suas certezas. O futuro estava em chamas, e tudo o que ela poderia fazer era perguntar:
O que estava realmente pegando fogo? A fazenda ou as verdades entre eles? Maria estava paralisada, o olhar fixo em sua mãe, a mulher que ela pensou ter perdido para sempre. As chamas atrás delas se erguiam como demônios famintos. Mas o verdadeiro terror estava nas palavras que ecoavam em sua mente. O incêndio foi planejado. Ela amou! Conseguia respirar, e o caos ao redor se tornava um ruído distante. Como isso era possível? O passado que ela tentava enterrar tomava forma naquelas chamas vorazes. Maria, você precisa entender! A mãe gritou, a voz desesperada. Mas o que ela poderia entender? Tudo o que ela conhecia estava de cabeça para baixo. De repente, o chão tremeu novamente e a multidão começou a entrar em pânico. O que está acontecendo? Um grito, um alerta, fez todos voltarem seu olhar para a lateral da fazenda, onde uma explosão nova fez as pedras voarem pelo ar. Um tanque de água, já comprometido pelos combustíveis armazenados, se rompeu e lançou um jato de água misturada a detritos e chamas. No mesmo instante, Maria sentiu que o mundo ao seu redor desmoronava. E não era apenas o fogo. Vamos, precisamos sair! Roberto puxou-a, mas ela estava paralisada. A incerteza consumindo seus pensamentos. O que mais estava escondido? O que era verdade e o que era manipulação? Você não pode me deixar de novo. A mãe dela protestou, estendendo a mão como se quisesse segurar Maria para sempre. Mas naquele momento, algo dentro de Maria se apagou. Um grito avassalador emergiu de sua garganta enquanto ela avançava. O instinto de sobrevivência superando a confusão. O braço de Roberto ainda segurava o dela, e os dois começaram a correr na direção oposta ao incêndio. As labaredas pareciam se esticar em suas direções, mas Maria não parava. Era como se uma nova força a impulsionasse. A necessidade de entender a verdade. Enquanto corriam, sua irmã, que ainda estava à margens da multidão, chamava desesperadamente por elas. Maria, volte! Você não sabe o que está acontecendo! A irmã gritava, as emoções à flor da pele, mas seus apelos se perdiam no tumulto. Uma nova sombra surgiu em meio ao caos. Em meio ao barulho dos gritos e das explosões, um veículo de luxo apareceu na entrada da fazenda. Era uma SUV preta, imponente e intimidadora. As portas se abriram e homens de terno saíram, movendo-se em direção ao fogo com uma certa determinação. O grupo em volta se dividiu, a multidão murmurando confusa. Quem são eles? Maria questionou, sem conseguir desviar o olhar. Algo estava muito errado. Um dos homens avançou em direção à mãe de Maria, uma expressão de alívio em seu rosto. Finalmente encontramos você, ele declarou. E a tensão no ar se intensificou. Quem você é? Maria indagou, forçando a voz a não tremer. Tudo dentro dela gritava para correr, mas a curiosidade a mantinha ali, à beira do precipício. Meu nome é Victor. Você não sabe quem somos, mas viemos para protegê-la, para protegê-los. As palavras dele eram similares a um veneno. A verdade é que sua família foi alvo de um plano muito maior do que você imagina. Maria sentiu o estômago embrulhar. O que esse homem estava insinuando? O passado já era pesado bastante. O que mais estava por trás de tudo isso? Cada palavra parecia acender uma nova chama de pavor dentro do coração dela. E então, como se os céus estivessem conspirando para derrubar tudo, novas explosões ressoaram enquanto a estrutura da fazenda começava a desabar.
Siga-nos! Precisamos ir! Victor disparou. A urgência em sua voz não deixava espaço para dúvidas. Maria olhou para Roberto e para sua mãe. O que eles deveriam fazer? Confiar em um estranho que parecia saber mais do que ela jamais soubera sobre sua vida? Mas, ao mesmo tempo, o abismo de incertezas a cercava e o calor das chamas atrás era insuportável. Era uma escolha entre a verdade e o desconhecido. O pânico crescendo, a única questão que pairava em sua mente era: qual a verdadeira face de sua família? E até onde estaria disposta a ir para descobrir? As chamas atrás pareciam sussurrar promessas de revelações. E Maria sentiu que a linha entre amor e traição estava prestes a se desfazer diante de seus olhos. Maria estava paralisada, o olhar fixo em sua mãe, a mulher que ela pensou ter perdido para sempre. As chamas atrás dela se erguiam como demônios famintos. Mas o verdadeiro terror estava nas palavras que ecoavam em sua mente. O incêndio foi planejado. E o caos ao redor se tornava um ruído distante. Como isso era possível? O passado que ela tentava enterrar tomava forma nas chamas vorazes. Maria, você precisa entender! A mãe gritou, a voz desesperada. Mas o que ela poderia entender? Tudo que ela conhecia estava de cabeça para baixo. De repente, o chão tremeu novamente e a multidão aumentou. As pessoas estavam começando a entrar em pânico. O que está acontecendo? Um grito, o alerta, fez todos voltarem seu olhar para a lateral da fazenda, onde uma explosão nova fez as pedras voarem pelo ar. Um tanque de água, já comprometido, se rompeu e lançou um jato de água misturada a detritos e chamas. E então, como um filme de terror em um clímax absoluto, alguém na multidão gritou: "Olhem!" A atenção de todos se desviou para uma figura que vinha correndo. Ofegante e ensanguentada. Era Paulo, o supervisor da fazenda, com um olhar de desespero que parecia cortar através da fumaça. Ele gritou com todas as suas forças: "A armadilha! Eles lançaram fogo em tudo! Foi um ataque!" Palavras de choque pairaram no ar como se uma bomba tivesse sido solta. Maria sentiu o mundo girar enquanto sentia as pernas fraquejarem. Um ataque? Mas quem? A revelação parecia um soco no estômago. A multidão começou a murmurar, confusa e apavorada: "José!" Ele sabia! A irmã de Maria gritou. Aquele desgraçado estava por trás de tudo isso. A fúria nas palavras dela agitou a multidão. José, o ex-parceiro de negócios do pai, tinha uma série de desavenças com a família. Mas agora, o que ele tinha a ver com fogo e armadilhas? A dúvida levou a um frenesi de sussurros. A relação deles, antes parte de uma história familiar, agora era um campo de batalha. Maria olhou para sua mãe, buscando algo, qualquer coisa que a ajudasse a entender. É verdade, não é? Uma pergunta silenciosa pairava entre elas, mas a mãe não respondeu. O calor das chamas começou a ficar insuportável, queimando mais do que a fazenda. Estava queimando segredos. Precisamos escapar. Roberto puxou Maria novamente, mas as palavras dela fluíram antes que pudesse se entreter. Você sabia sobre isso, não sabia? O olhar dela perfurou a mãe, fazendo a mulher recuar um passo, olhos cheios de horror. Não é assim, Maria. Eu só queria proteger vocês. A mãe estendeu as mãos. Mas o que poderia dizer que mudasse a verdade que agora parecia tão exposta? E então,
A revelação mais chocante de todas. José, ele tem algo a ver com você, Maria. A voz da mãe tremia, revelando algo insuportável. Vocês dois, vocês são irmãos! O mundo de Maria desmoronou. O calor das chamas parecia menos intenso agora. Um abismo de confusão tomou conta. Irmãos? Você está louca? Isso não faz sentido! A multidão estava em frenesi, gritos ecoando, rostos em choque. A conexão entre eles se tornava um emaranhado que ninguém poderia imaginar. Ela nunca soubera, e isso a feriu mais do que qualquer chama. O sentimento de traição queimava dentro dela, mais cruel que qualquer fogo lá fora. Enquanto todos discutiam, alguém na multidão começou a gritar: "Ele está vindo! José está vindo!" O pânico se espalhou como fogo em palha seca. As pessoas começaram a correr em direções opostas e com cada grito, Maria sentiu seu coração disparar. "Fiquem juntos!" Lucas gritou, tentando reunir todos, mas havia um desespero que tornava a situação desesperadora. "Precisamos sair agora!" Maria olhou para sua mãe, que parecia tão quebrada. "Como você pôde fazer isso? Como você pôde esconder de mim?" As lágrimas escorriam pelo rosto dela, e ela estava dividida entre a raiva e a dor. "Maria, eu não queria que você soubesse assim. Isso era para te proteger." A mãe tentava segurar o olhar da filha, mas era um olhar perdido em desespero. A coisa mais abominável sobre tudo isso, Maria percebeu que, havendo tantas mentiras, que vida ela realmente conheceu. "Parem! Todos precisam ouvir isso. A verdade irá queimar todos nós!" Paulo gritou. O caos a cercava, e enquanto as chamas se aproximavam, todo mundo parou para ouvir. O mundo parecia em suspenso. E com isso, a última bomba caiu. Maria não estava pronta para as palavras que estariam por vir. Mas não havia mais como escapar. O futuro dependia daquela confissão. "Você precisa entender a verdade completa, Maria, antes que sejamos consumidos." E as chamas atrás deles dançavam, mais próximas, mais vorazes, como se quisessem engolir todas as certezas e expor uma nova realidade que ninguém poderia imaginar. O que mais estava por vir? A decisão de se aprofundar naquele segredo começava a maçaneta em sua mente. E a única pergunta à vez ainda ressoava: "Quem é realmente meu irmão?" A tensão pairava no ar, espessa como a fumaça que se acumulava ao redor. Maria olhou para a mãe, seu coração batendo freneticamente. "Irmãos, como você pôde esconder isso de mim?" O desespero esfregava. Salvem suas feridas abertas. As chamas atrás delas pareciam sussurrar promessas de destruição. O olhar de Paulo, assustado, se fixou na mãe como se ele pudesse pegar algo dela. Uma verdade mais profunda. "O que mais você escondeu, Maria?" Ele questionou, a voz cheia de pavor. "Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais." A multidão estava em tumulto, todos agitados, mas o que mais capturava a atenção de Maria era a respiração pesada da sua mãe. Um padrão irregular, como se tivesse medo do que ia dizer. E então, na confusão, uma sombra passou rapidamente entre eles, quase como uma visão dos próprios deuses. "Cale-se, todos vocês!" Uma figura familiar surgiu do fundo. José. Sua presença era como a neblina densa que os cercava. Nada bom. Ele se aproximou com um sorriso traiçoeiro. O olhar profundo e vazio. "É isso que você esconde, Maria?" Ele apontou para a mãe, depois para Lucas. "A família perfeita, não é? Mas você não tem ideia do que está realmente acontecendo aqui." Maria gelou. As palavras de José
era um veneno disparado em sua direção. Desculpe, você está muito enganado. O que está acontecendo é muito maior do que você. José deu um passo à frente, seus olhos brilhando com a fome de verdade oculta. Maria, eu sou a resposta para tudo isso. O que você tem que entender é que esse incêndio não é apenas uma queima de fazenda. É o que você não consegue ver. Um murmúrio se espalhou pela multidão. Eles trocavam olhares, perguntas não ditas. O calor das chamas começou a reverter, um gesto de recuo no cenário de pânico. Maria sentiu o chão tremer sob seus pés. Você sabe o que está dizendo? Ela olhou fixamente, cada palavra imbuído de incredulidade. O que você sabe, José? Tudo. Ele riu, um riso escuro que gelou a espinha dela. Seu pai não era inocente. Ele esteve envolvido em muito mais do que você poderia imaginar. O dinheiro, as terras, tudo foi parte de um plano. As chamas pareciam ceder à intensidade de suas palavras. A sua mãe foi a primeira linha de defesa. E você, Maria, você é a chave para entender esse jogo. O que você quer dizer com isso? A voz dela saiu em um sussurro. A verdade parecia escorregar entre os dedos. Uma espécie de mistério que apodrecia seus sentimentos. O que você sabe sobre meu pai? O que você não sabe é que o incêndio que destruiu sua casa foi apenas o começo. O que aconteceu ali não foi um acidente. Foi uma estratégia. E sua mãe, ela sabia disso tudo. Ele gesticulou, a raiva em seus olhos fazendo com que a tensão aumentasse. Então, com a intensidade de um raio, José se virou para Maria, como se estivesse lançando uma verdade devastadora. E você, Maria, é a única que pode encerrar isso. O mundo dela virou de ponta cabeça. Cada palavra dele era uma facada. A multidão estava em silêncio, um eco do medo pairando no meio de tanta revelação. Então você está me dizendo que eu sou o quê? Parte de um plano? A incredulidade se transformou em uma tempestade de emoções. Era como se cada camada da sua vida estivesse se despedaçando ao redor dela. E então, em um momento de pura desastrosa revelação, o céu se iluminou com uma explosão estrondosa. Uma parte da fazenda desmoronou, e a fumaça se ergueu como se quisesse engolir tudo. A terra tremeu, e Maria gritou, cercada pelo pânico da multidão. Vamos! Precisamos sair agora! Roberto puxou Maria, seus olhos cheios de terror. Mas enquanto ela corria, uma imagem a atingiu como uma avalanche. É a sua mãe. A expressão de dor e arrependimento estava clara. Era agora ou nunca. A verdade estava escorada em fraqueza e corrupção. E, no meio daquele caos, uma única pergunta ecoava em seu coração. Eu sou parte de algo maior ou apenas uma peça de xadrez nesse plano maligno? E enquanto o chão tremia sob seus pés, as chamas consumiam mais do que madeira e metal. Elas devoravam sua inocência. O pânico crescente, a gritaria e os traumas se entrelaçavam. O futuro de Maria estava em jogo, e a única coisa clara era que ela não tinha escolha. Ela precisava descobrir a verdade, mesmo que isso significasse lutar contra os próprios demônios que a assombravam. Uma pergunta pairava: até onde você iria para descobrir quem realmente é? Maria estava paralisada, o olhar fixo em sua mãe, a mulher que ela pensou ter perdido para sempre. As chamas atrás delas se erguiam como demônios famintos. Mas o verdadeiro terror estava nas palavras que ecoavam em sua mente. O incêndio foi planejado. Ela mal conseguia respirar e o caos ao redor se tornava um ruído distante. Como isso era possível? O passado que ela tentava enterrar tomava forma nas chamas vorazes.
Maria, você precisa entender, a mãe gritou, a voz desesperada. Mas o que ela poderia entender? Tudo o que ela conhecia estava de cabeça para baixo. De repente, o chão tremeu novamente e a multidão aumentou. As pessoas começaram a entrar em pânico. O que está acontecendo? Um grito, um alerta, fez todos voltarem seu olhar para a lateral da fazenda, onde uma explosão nova fez as pedras voarem pelo ar. Um tanque de água já comprometido se rompeu e lançou um jato de água misturada a detritos e chamas. E então, como um filme de terror em um clímax absoluto, alguém na multidão gritou: "Olhem!" A atenção de todos se desviou para uma figura que vinha correndo, ofegante e ensanguentada. Era Paulo, o supervisor da fazenda, com um olhar de desespero que parecia cortar através da fumaça. Ele gritou com todas as suas forças: "A armadilha! Eles lançaram fogo em tudo! Foi um ataque!" Palavras de choque pairaram no ar, como se uma bomba tivesse sido solta. Maria sentiu o mundo girar, enquanto sentia as pernas fraquejarem. Um ataque? Mas quem? A revelação parecia um soco no estômago. A multidão começou a murmurar, confusa e apavorada. José, ele sabia! A irmã de Maria gritou. Aquele desgraçado estava por trás de tudo isso. A fúria nas palavras dela agitou a multidão. José, o ex-parceiro de negócios do pai, tinha uma série de desavenças com a família. Mas agora, o que ele tinha a ver com fogo e armadilhas? A dúvida levou a um frenesi de sussurros. A relação deles, antes parte de uma história familiar, agora era um campo de batalha. Maria olhou para sua mãe, buscando algo, qualquer coisa, que a ajudasse a entender. É verdade, não é? Uma pergunta silenciosa pairava entre elas, mas a mãe não respondeu. O calor das chamas começou a ficar insuportável, queimando mais do que madeira e metal. Estava queimando segredos. Precisamos escapar. Roberto puxou Maria novamente, mas as palavras dela fluíram antes que pudesse se entreter. Você sabia sobre isso, não sabia? O olhar dela perfurou a mãe, fazendo a mulher recuar um passo, os olhos cheios de horror. Não é assim, Maria. Eu só queria proteger vocês. A mãe estendeu as mãos, mas o que poderia dizer que mudasse a verdade que agora parecia tão exposta? E então, a revelação mais chocante de todas. José. Ele tem algo a ver com você, Maria. A voz da mãe tremia, revelando algo insuportável. Vocês dois, vocês são irmãos. O mundo de Maria desmoronou. E calor das chamas parecia menos intenso agora. Um abismo de confusão tomou conta. Irmãos, você tá louca? Isso não faz sentido! A multidão estava em frenesi, gritos ecoando, rostos em choque. A conexão entre eles se tornava um emaranhado que ninguém poderia imaginar. Ela nunca soubera, e isso a feriu mais do que qualquer chama. O sentimento de traição queimava dentro dela, mais cruel que qualquer fogo lá fora. Enquanto todos discutiam, alguém na multidão começou a gritar: "Ele está vindo! José está vindo!" O pânico se espalhou como fogo em palha seca. As pessoas começaram a correr em direções opostas. E com cada grito, Maria sentiu seu coração disparar. "Fiquem juntos!" Lucas gritou, tentando reunir todos, mas havia um desespero que tornava a situação desesperadora. "Precisamos sair agora!" Maria olhou para sua mãe, que parecia tão quebrada. "Como você pôde fazer isso? Como você pôde esconder de mim?" As lágrimas escorriam pelo rosto dela, e ela estava dividida entre a raiva e a dor. "Maria, eu não queria que você soubesse assim. Isso era para te proteger.
A mãe tentava segurar o olhar da filha, mas era um olhar perdido em desespero. A coisa mais abominável sobre tudo isso, Maria percebeu que, havendo tantas mentiras, que vida ela realmente conheceu? Parem! Todos precisam ouvir isso! A verdade irá queimar todos nós! Paulo gritou. O caos a cercava, e enquanto as chamas se aproximavam, todo mundo parou para ouvir. O mundo parecia em suspenso. E com isso, a última bomba caiu. Maria não estava pronta para as palavras que estariam por vir, mas não havia mais como escapar. O futuro dependia daquela confissão. Você precisa entender a verdade completa, Maria, antes que sejamos consumidos. E as chamas atrás deles dançavam, mais próximas, mais vorazes, como se quisessem engolir todas as certezas e expor uma nova realidade que ninguém poderia imaginar. O que mais estava por vir? A decisão de se aprofundar naquele segredo começava a maçaneta em sua mente. E a única pergunta pairava: quem é realmente meu irmão? De repente, mais uma explosão. A estrutura da fazenda estremeceu e um grito ecoou. José apareceu, como um espectro nas sombras. Pararem! Todos, agora! Sua voz ressoou, autoritária e cortante. Ele segurava algo na mão, um arquivo grosso e rabiscado. Você não faz ideia do que está acontecendo. Este arquivo contém tudo. Você, Maria, não é quem você pensa que é. Ele anunciou, a voz pálida de pressão. O ar ficou pesado. E se tudo isso aqui for mostrado, seremos todos arruinados. A multidão se calou. O pânico agora dando lugar a um misto de curiosidade e medo. O que ele queria dizer com aquilo? Maria sentiu um nó na garganta. O medo apertava seu peito. Você não pode fazer isso, José! Você não pode! A mãe exclamou, tentando se aproximar dele. Era um momento de tensão palpável. Maria olhou para todos, sentindo a pressão. O que aquela revelação significava? O que aquilo mudaria na história dela? E o que mais ele sabia? A única certeza que ela tinha agora era que tudo o que conhecia estava prestes a ser destruído. E enquanto as chamas ardiam e o caos se intensificava, Maria ficou paralisada entre a verdade e a mentira, empurrada para a beira de um abismo sem fundo. A única coisa que ela poderia fazer seria perguntar: quem realmente sou eu? E quando a verdade saiu de sua boca, as labaredas tomaram seu caminho a seguir. Um fogo que ainda queimava sem explicação. Maria sentiu um frio na espinha quando José ergueu o arquivo. O pânico tomou conta da cena. A fumaça aumentando, enquanto os olores de fogo e medo se misturavam. Você não sabe o que está prestes a acontecer, Maria! Gritou ele, a voz carregada de traição. A multidão, que antes estava em alvoroço, agora parou, aguardando, apreensiva. Chega! Maria gritou, quebrando o silêncio que havia se formado. Chega de mentiras! Eu só quero saber a verdade! Ela olhou nos olhos de José, a raiva e a dor refletidas em seu olhar. Ele sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era um sorriso que escondia um plano sombrio. Você realmente acha que pode controlar isso, Maria? Você está mergulhando em um poço de mentiras. Ele apontou para as chamas, que crepitavam como se também estivessem aguardando por algo. As labaredas tinham se tornado quase uma entidade própria, dançando em sincronia com as emoções que fervilhavam ao redor. Basta! Você só quer alimentar suas próprias ambições. Roberto interveio, colocando-se na frente de Maria. Vamos sair daqui! Ele a puxou.
A adrenalina disparou e ela começou a correr. Mas um olhar de Lucas a fez hesitar. Você precisa confrontar isso agora, Maria, ou nunca saberá a verdade. Lucas, carregando a força da família, levantou a voz em meio ao caos. Maria franziu a testa, seu coração batendo forte. Por um momento, ela se viu dividida entre escapar ou lutar. José tornou a falar, desta vez com um tom de desespero. Se você entrar nesse jogo, a verdade irá consumir todos. E quando digo todos, incluo você. A multidão estava em compasso de espera, cada pessoa ali testemunhando um mistério que se entranhava em suas vidas. No impulso, Maria gritou: Então me diga, José, o que está acontecendo? O que você realmente sabe? A raiva fervia, mas dentro dela havia um impulso crescente para entender tudo. Ele hesitou, surpreso pela coragem dela. As chamas assolavam a fazenda. O calor era intenso e ameaçador. E então as primeiras gotas de chuva começaram a cair, como um milagre descendo do céu. A fumaça ganhou um novo ritmo. E apesar do caos, Maria sentiu que talvez houvesse uma chance. Você não pode sair sem ouvir tudo, José gritou. Maria fechou os olhos. A pressão em seu peito era sufocante. O que mais estaria oculto? Com um movimento rápido, ela avançou em direção a ele, o olhar firme. Fale. Se você tem algo a dizer, diga agora. José respirou fundo, o semblante sombrio. Sua mãe, ela não era apenas sua mãe. Ela fez parte de tudo isso e sempre soube mais do que disse. Era como se um véu estivesse sendo levantado. O silenciar da multidão audível, o horror começando a se moldar. Ela é parte de um plano muito maior, um plano que poderia destruir todos nós se não for parado. As palavras dele ecoaram no ar pesado, e naquele momento um clímax se formou. Maria sentiu seu estômago revirar, mas ao mesmo tempo sua coragem pulsava. Eu não vou deixar o medo controlar quem eu sou. Eu mereço a verdade. As chamas pareciam dançar em concordância, como se houvesse uma força unindo todos ali. A chuva aumentou gradativamente, e assim que o céu chorou também, as chamas começaram a murchar. No entanto, isso não impediu que as revelações continuassem. Maria percebeu que José, por mais maligno que fosse, também era parte daquele jogo destrutivo. Eu não vou me esconder mais. Quem quer que você seja, você não é meu dono. As palavras saíram com força. A multidão antes temerosa agora mostrava sinais de apoio. Finalmente, quando tudo parecia entrelaçado e a fazenda estava à beira do colapso, Maria se virou para sua família. Nós precisamos ser honestos um com o outro. Somente assim poderemos nos libertar disso. A chuva agora era como uma bênção, lavando as mágoas, as mentiras que tinham se acumulado ao longo dos anos. E no momento em que os olhares se cruzaram, uma nova determinação se formou. Confrontar o passado, não fugir. O caminho seria duro. Mas Maria se sentia pronta. Ela teria seus desafios, mas agora estava ao lado de quem importava. Como um último grito, Maria ergueu a voz. Você me contou a verdade e afirmou que ela é libertadora. Então vamos nos libertar juntos. E enquanto as chamas diminuíam, um futuro promissor começou a se moldar diante deles. Mas e quanto a José? Que repercussões ainda viriam? A luta estava longe de acabar. Agora, antes de você sair, precisa fazer algo muito importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão chegando.
Você precisa se inscrever agora. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final de arrepiar. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de cada ação. Vamos juntos nessa jornada!